Olha o livro, Alessandra, segura. Ai, deu nem tempo de falar com os meninos. Opa, o livro aí, A Marca de uma Lágrima. Tudo bem, primeiro ano? Como vocês estão? Tudo certinho, professor? Tudo bem? A turma está agitada, animada? Já pegaram o material de vocês? Então hoje nós temos mais um encontro, primeiro ano. E hoje vai ser a nossa aula 32.1. Nós vamos falar sobre o quê, minha parceira Márcia? Olha só, literatura, herança lusitana. Eu falei, meu Deus do céu, Herança o que isso quer dizer, né? Olha Aí só. você vai lembrar da literatura portuguesa, né? Isso mesmo. Aí nós temos aí os primórdios da literatura na nossa língua, exatamente. Olha, porque tudo que acontecia lá, depois, com o tempo, acontecia aqui. Por isso que nós temos a literatura portuguesa e a literatura brasileira. Exatamente. E o que é importante colocar para vocês logo no início da aula? A nossa aula, o nosso encontro, ele vem recheado, ele vem carregado, pessoal, de leitura, tá? Então nós sabemos que às vezes chega lá no final, poxa, professora, é muito texto, assim, é muita coisa, são muitos fragmentos. Gente, mas assim, literatura. Então o próprio nome já traz pra gente, é necessário o quê? A leitura, porque você vai dizer o que é um determinado elemento e aí você prova através do fragmento, percebem? Então não deixem de acompanhar. Pode ter algum texto que você pode ler a turma toda. Para um pouquinho, a gente faz aquela leitura, aquela reflexão, aquela análise, mas a literatura nos convida a isso mesmo. E aí eu preciso o quê? Estar aberto para a minha leitura. Exatamente. Além disso, ó, para não ficar assim, literatura, novamente, calma. De novo, né? Aí você vai fazer aquela associação com o contexto histórico. O que estava acontecendo na época? Quais são os acontecimentos que marcaram o século XII, o século XIII, até o século assim, da atualidade. E os autores também, né? Os autores sempre. Então, isso daí são dicas. Principalmente, vamos lá, humanismo, trovadorismo. Olha só, trovadorismo, trova. Aí você vai lembrar de quê? Das cantigas. Teatro, de Gil Vicente. Então, a literatura, assim. Exatamente, a literatura você vai perceber. Algumas leituras, elas são mais fáceis. Eu consigo compreender logo de cara. Outras possuem umas palavras mais difíceis. Arcaica. Isso, mais arcaica, uma leitura mais com as palavras mais rebuscadas. Vocês vão perceber isso também. E como que eu percebo? Quando eu vou acompanhando todo esse movimento literário. Então aqui é apenas o início. Tem muita novidade. Quando você compreende bem o contexto histórico, o que é que acontecia para que os autores buscassem tanto essas características, né? Então vocês acompanhem com muita calma, muita vontade também, porque ela vai fazer parte das atividades. E quando eu compreendo aquilo que o professor traz, fica muito mais fácil lá no meu decolando, nas minhas questões e principalmente no Enem. Se você já vai de repente fazer, né? Esse ano, eu quero ser já um treineiro. Então eu já tenho aí a minha possibilidade de identificar, encontrar através da minha prova de linguagem as palavras mais rebuscadas e aquelas que eu consigo ter uma compreensão melhor, mais rápida, assim, numa primeira leitura. Tá bom? Então, vamos? Vamos lá. Então, a nossa árvore do conhecimento com a temática, né? A herança lusitana, os primórdios da literatura na nossa língua. Então, aqui, amadinho, ó, o processo de colonização do Brasil se inicia no século XVI, pelo Renascimento Europeu. Sempre lembrando da história, né? Lá, a colonização, como assim? As navegações, os cronistas que vieram, né? Do período da monarquia, lembra dos reis, exatamente do reinado? Pronto, aula de história. Também junto com a literatura. Então vejam, na primeira metade do século XIX, que um sistema literário se consolida definitivamente num Brasil ainda em busca da identidade. Aí você vai lembrar lá do pré-modernismo, olha só no finalzinho, aí que quer deixar pronto, nada de fazer mais cópia, vamos ter o nosso, vamos quebrar as barreiras, né, os paradigmas. Nós temos aqui também a literatura de Portugal está ligada não só às origens das letras brasileiras, mas como também a influência exercida sobre nossos escritores
ao longo da história. Ficou fácil assim? Para vocês se situarem, né? Tranquilo, né? Essa questão aqui somente para apresentar para vocês, acalmem seu coração, os seus corações. Opa, tem mais de um não, de cada um, tá bom? Que tudo vai dar certo. Por que a gente vem falando assim para vocês? Porque a língua portuguesa também traz toda essa parte da literatura e que ela requer as imagens para você identificar, por exemplo, as cores fortes, né? A pintura, então as características, o que ela quer trazer para a gente? É uma leveza, é algo mais carregado? Então tudo isso você vai começar a perceber quando você identificar cada uma das escolas, dos movimentos. Então aqui pela pintura você já vai percebendo essa questão religiosa. Como Olha assim? Né? Fazendo a relação com os 7 pecados, né? Capitais, quais são? Nós estamos aqui, Você vai lembrar da avareza, da preguiça, da inveja, da gula, da ira, da soberba, e a luxúria. Então aqui você vê, o que te lembra essa imagem? Olhe bem. Acompanha aí bem de Olha pertinho. só. Quem é que está te observando? Agora, neste momento, alguém está observando você. Você é religioso? Religiosa? Crê em alguém? Será que é o nosso movimento? Opa, sempre tem alguém te olhando. Às vezes a gente até brinca. As paredes têm ouvido, mas não só ouvido, mas como tem a visão. Alguém, nunca você vai fazer nada às escondidas. Então, esta imagem representa, né? A questão dos temas religiosos e humanos. Então, aqui nós temos como fosse uma ira, ou melhor, desculpa, a íris do olho, tá? Olha só o centro. Quem lá está lá no centro? Né? Vamos lá, o centro, né? Nessa tela, o centro, observe-se Jesus e a inscrição em latim. Cuidado, cuidado. Deus vê. Ao redor estão representadas em cenas do cotidiano a questão dos 7 pecados, que a gente acabou de falar: a avareza, a soberba, a gula, a ira, a inveja, a preguiça e a luxúria. Onde que está escrito cuidado, Deus vê? Aqui, amadinho, mas só que está tão, né, pequenininho, que aí esta é a mensagem que está dizendo, né? Está escrito em latim, traduzindo: cuidado, cuidado, Deus vê. Nesse período aí, né, a religião, a igreja era soberana mesmo. Olha, e aqui nós temos uma leitura para vocês, Fez-mar. E aí vamos ver, a primeira imagem, ela traz a questão da religiosidade. E o que vai trazer essa leitura para você? Senhora, o meu penar, demora não, demora não. Vai ver o acaso entregou alguém para lhe dizer. O que qualquer dirá. Parece que o amor chegou aí, parece que o amor chegou aí. Eu não estava lá, mas eu vi. Eu não estava lá, mas eu vi. Clareira no tempo, cadeia das horas. Eu meço no vento o passo de agora. E o próximo instante, eu sei, é quase lá. Peço não saber até você voltar. Então, essa daqui é uma letra de uma canção, né? Aí você vai lembrar a estrutura que ela segue. Olha bem aqui, relembrando as cantigas do tempo do trovadorismo. Tinha a cantiga do amor, a cantiga de amigo, cantiga de escárnio, né? Aí aqui essa repetição, parece que o amor eu chego aí, parece que o amor chegou aí. Olha só a repetição, né? O uso da anáfora, né? Aí você já vai repetindo sempre o mesmo verso. Aí essa repetição vai lembrar da canção, das cantigas, né, do período antigo. Por isso que fala a questão de herança lusitana. Sempre deixa um pouquinho. A gente herda, não tem como. Bom, aí nós vamos falar sobre a poesia lírica, né? O amor em 3 campos. Então vejam, em língua portuguesa, o tema lírico amoroso ele foi documentado pela primeira vez na poesia em 1189 ou
1198, certo? Naquela época que ficou conhecida como a Ribeirinha. É uma cantiga aí de Paia Soares Taveiroz. Isso a poesia lírica. O trovadorismo do século XII ao século XIV, né? Desenvolveu-se em Portugal uma poesia lírico-amorosa e outra satírica, né? Que é aquela de crítica, que não eram recitadas, mas cantadas, sempre acompanhando, né? Essa questão do instrumento. Aí você vem, trovadorismo aconteceu no Brasil? Não, amado. Não aconteceu no Brasil. Por quê? Olha aí o século XII e século XIV. Brasil a partir do século XVI. Vamos aqui. Que prazer haverdes, Senhor, de me fazer de mal por bem, que vos quis é que, e porém impés, eu tanta nostro, Senhor, que vos mudesse esse coração, que me haverdes tão sem razão, prazer haverdes do meu mal, pero vos amo mais caimi, e porém peça Deus a si, que sabe quanto é o meu mal, que vos mudesse coração, que me haverdes tão sem razão, muito vos praz do mal que hei, lume daqueste olhos meus. Por estes tu peço a Deus, que saiba a coita que eu hei, que vos mudesse coração, que me haverdes tão sem razão, e se vou-lo mudar, então posso eu viver e sem não. Então aqui você já vai lendo, tem até certa dificuldade, porque está no português arcaico, né? É verdade. Aí tem a presença de quê? Olha, Deus, o que mais que fala, né? E algumas palavras, houve algumas modificações, né? Como a gente fala, nossa língua portuguesa está em constante evolução, porque ela não é estática, né? Ela vai mudando com o tempo. Vamos pegar uma palavra que houve alteração. Pega logo a mais simples, vamos pegar coração. Olha como era escrito antigamente. Razão, usava o O e o M em vez de usar razão. Entendeu? O tio, né? O ão, usava o on. Então, há essa troca aí para vocês, para mostrar, né? Da questão da herança portuguesa. E vamos acompanhando, né? A cantiga de Dom Diniz apresenta algumas características típicas das cantigas de amor, gênero cultivado em ambientes cultos e refinados da corte feudal europeia. Então, não eram todos que tinham acesso, mas ele é colocado aqui pra gente o quê? Que tudo isso acontecia para a corte feudal, né? Então, o trovador confessa seu amor, sofre exageradamente coita de amor, pelo fato de a dama, lá a senhora, o rejeitar e pede a Deus o quê? Ele pede a Deus que o ajude, né? Que o auxilie. Então, como vocês conseguiram chegar a essa ideia aqui? Quais os termos, quais as palavras lá que dá essa ideia de sofrimento, pede auxílio ao Senhor, certo? Então, ali, um trovador que era quem proclamava ali, quem falava, e não era para todo mundo. Apenas para um pequeno grupo, né, que tinha acesso. Exatamente. E essa questão da senhora inacessível, olha porque aqui, ela já era comprometida, ou então a classe social completamente diferente, como um soldado gostar vamos colocar agora na atualidade, a elite, né, completamente. E aí vinha a rejeição, né? Rejeição. Vamos lá para a próxima. Vamos acompanhando aí, tá? Primeiro ano. Então, ai eu, coitada, como vivo em grande cuidado, por meu amigo que hei alongado. Muito me tarda o meu amigo na guarda. Ai eu, coitada, como vivo em grande desejo, por meu amigo que tarda e não vejo. Muito me tarda o meu amigo na guarda. Porque nesse período aí, o que acontecia? As pessoas iam participar de batalhas, né?
Poxa, aquele amor que ficava ali sempre às escondidas, o amor não correspondido. E será que volta, Será que né? volta ou não volta? Fica naquela expectativa, o desejo, né? De ver a pessoa amada. E esse amigo, era amigo mesmo, no sentido que é hoje em dia? O que está por trás desse amigo? Ficam aí refletindo, hein? Então nós temos aqui o alongado como distante e a guarda. É o serviço militar. Exatamente, que faz ali a referência, certo? E aí a imagem para vocês terem uma noção, né? Do amigo. Muito amigo. Agora vamos tomar nota aqui, ó. Embora as cantigas tenham sido escritas por autores do sexo masculino, é um eu lírico feminino que faz suas confissões amorosas. Certinho? A mulher, em geral, reclama a falta do amado. Olha aqui o amigo, né? E as aspas acompanhando. Que abandonou ou está em serviço militar, combatendo os mouros invasores de Portugal. É o que foi dito para vocês agora, né? Aquela falta, ausência, foi a guerra, mas será que volta? Agora nós temos aqui, né, para vocês, uma letra da canção de Karina Bu. Então, amor brando. Eu já sinto um calor de amor, de amor. Quando você chega aqui, eu já sinto um calor de amor e de amor. Quando você chega aqui, tava tudo tão facinho no rasinho. Eu sei me dar conta de sim. Agora sinto um calor de amor. Quando você chega aqui, eu te peço que se aproxime de mim um pouco, mas não tanto, a ponto de eu sentir sua falta quando você for embora. Então aqui nós temos, né, as marcas da produção poética do trovadorismo que permanecem em nossa cultura. Olha só, em pleno século XX, mas aí, ó, os resíduos, né? Vamos dizer, não é resíduo a palavra, né? A questão da herança mesmo. Olha a repetição sempre no final do verso, que vai te lembrar o quê? A canção que era usada lá no período do trovadorismo, durante o período do século XII ao século XIV. Estão marcando aí? Acompanhando? Então vejam, as cantigas de escárnio e maldizer. Então quando nós falamos em cantiga de escárnio, o que você lembra? Maldizer? Será que é alguma coisa que é o quê? Ruim, boa, saudade, amor? Então vejam, eram satíricas e elas objetivaram o quê? Fazer críticas sociais ou mesmo as críticas pessoais, tá? Então quando nós falamos em cantigas de escárnio, você vai lembrar dessas críticas, né? Aqui, o que acontecia naquele momento? Então, muitos populares, pelo humor, por vezes grosseiro, no caso da cantiga de maldizer, e vulgar ou indireto e sutil, no caso das cantigas de escárnio. Então, elas eram bastante apreciadas, pessoal, as cantigas de escárnio, tá? Não vamos longe, vamos lá quando você está com alguma situação com alguém, aí o que fala? Às vezes você joga no seu status, no story, umas indiretas. É como se fosse essa daqui. Exatamente, cantiga, trazendo, né, trazendo para a nossa realidade, né? Exatamente. Olha só o que a literatura nos traz. Então falamos em cantigas de escárnio, né, as cantigas de maldizer. E aí a professora Márcia bem lembrou. Às vezes você está com uma situação, ao invés de chegar para conversar, aí o que a pessoa faz? Indiretas. Joga indireta. E essas indiretas hoje, qual é o meio? Quais são os meios? Aí quando a pessoa vê, pronto, o alvo, ainda tem assim, o alvo foi atingido, né? Então, dá pra gente, por que lembrar, por que trazer? Porque fica mais fácil para você compreender essas cantigas de escárnio. Então, quais os problemas sociais, né, da época? E aí, como que a gente consegue fazer esse paralelo hoje? O que traz hoje que dá para fazer uma comparação?
As redes, né? Né? As redes sociais, você... Aí tem um caso que uns já era diretamente, não estava nem aí. Não se preocupava não, se achar bom ou ruim, mas já mandava o recado. Exato. E aí, ou então você quer dizer, a pessoa sabe que é para ela, eu vou deixar aqui. Consegue perceber? Hoje, Se a carapuça serviu, pronto, tá tudo certo. O que acontecia lá atrás, trazendo para cá. É uma forma de você compreender. Então, cantigas de escárnio, cantigas de maldizer. Aí você já sabe, diferente de amor, né, de amigo, que tem uma outra situação. Certinho? E Vamos lá. lá. Mais outro, aqui o humanismo, né? Saímos do trovadorismo, agora chegando o humanismo. A poesia palaciana. Vossa grande crueldade, de Francisco da Silveira. Vossa grande crueldade, minha grande desaventura. Vossa pouca piedade, com minha grande lealdade, de mistura, fizeram minha trestura, a qual já dentro em mim jaz, tanto nos bofes metida, que me entristece e me faz que me pese com a vida. Cesse vossa crueldade, mude-se minha ventura, que pois tende fermosura, tende também piedade de mistura, não me mate essa tristura. Poesia palaciana, né? De palaciano lembra o quê? Vamos lá, por que é a questão? Poesia palaciana. Onde que acontecia? Essa palavra originou-se de qual? E para quem, né? E em relação às palavras, olha lá, desaventura, desventura, falta de sorte. E aí você lê piedade, né? Nossa, mas não está errado? Né? Não, piedade. A palavra foi evoluindo, exatamente, né? Olha, piedade, trestura, tristeza, jaz, está sepultado, bofes, né? Ó, sentido figurado, coração, né? Não é o bofe aí não, tá? Pois é, e a tristura? A mesma coisa que tristeza, beleza? Pronto. Então vamos aqui, ó. Então, a poesia palaciana, cultivada lá no humanismo, ela era produzida por nobres e retratava os costumes da corte. Era feita para ser lida ou declamada, o que acontecia em saraus realizados nos domínios do palácio. Por isso aí, quando você vai para um sarau aí, ó. O que é um sarau? Vocês sabem o que é um sarau? Quando a turma, vamos organizar um sarau lá para fazer as nossas apresentações. Quem quer cantar, quem quer declamar uma poesia. Então, olha aí o sarau. A separação entre a palavra e a música foi a grande inovação dos poemas palacianos, pois os viram-se obrigados a elaborar o quê? Mais versos. O ritmo e a musicalidade antes garantidos pela melodia e pelos instrumentos. Exatamente. Aí, lembrando das cantigas, né? Sempre tinha alguém com instrumento. Era tudo cantado. Aí depois, com o passar do tempo, era só declamando a poesia, né? A poesia palaciana, diferente lá da cantiga de amor e cantiga de amigo. Tudo isso dentro da nossa literatura. E o classicismo? Aqui falando sobre a lírica de Camões. Vocês perceberam as palavras? São palavras difíceis? Vocês conhecem? A literatura ela vai trazendo para quê? Para a gente até não cair naquela repetição. Você vai melhorando o seu vocabulário. Então, olha só. O contexto da época era o das grandes navegações, certo? Então, as primeiras edições de rimas, obra lírica de Camões, que nós vamos falar sobre Camões, datam de 1595 a 1598. Embora o poeta tenha conservado o quê? Alguns traços de inspirações medieval em sua lírica, o que acontece? Ele inova na abordagem amorosa, que é um ponto aí que sempre vai estar batendo para a gente, e no uso de referências clássicas. Certo? Então, vamos ver aqui, ó. Aqui, nesse soneto de Camões. Um mover de olhos, brando e piedoso, sem ver de que um riso brando e honesto.
quase forçado um doce e humilde gesto, de qualquer alegria duvidoso. Um desejo, um despejo quieto e vergonhoso, um repouso gravíssimo e modesto, uma pura bondade manifesto, indício da alma limpo e gracioso, um encolhido ousar, uma brandura, um medo sem ter culpa, um ar sereno, um longo e obediente sofrimento. Esta foi a celeste formosura da minha Circe e o mágico veneno, que pôde transformar meu pensamento. Então aqui, nesse soneto, que aí você vai lembrar futuramente, quando falar em soneto, que os parnasianos, né, olha, herdaram aqui, ó, do classicismo, essa questão de fazer a escolha. Você vai ver sempre no final as rimas, as palavras que estão fazendo a combinação, né? Vai estar rimando. Piedoso com duvidoso, honesto gesto, vergonhoso, né? Aí tem modesto, manifesto, gracioso, brandura, sereno, sofrimento, formosura, veneno e pensamento. Exatamente, então, a forma como ele vem sendo colocado, né? E guardem aí a palavrinha soneto também. Mas nós sempre falamos das palavras. Então aqui o gesto. Nós temos o quê? O rosto, a face, despejo, né? Ali através da leitura. Ausência de pejo, vergonha, desinibição, descontração. E quando ele usou o termo brandura, brandura você vai remeter à ternura. Circe, a divindade da mitologia grega que atraía com seu canto os marinheiros e dava-lhes poções que os transformavam em porcos. Vendo? Na Odisseia de Homero, Circe transforma os companheiros de Ulisses em animais. Certinho? Vamos lá. Agora aqui para vocês, né? O poema Um Mover de Olhos, brando e piedoso, né? O que vai acontecer, né? Trata da mulher não particularizada, que representa todas, ao mesmo tempo nenhuma especial. Eita. Então eram muitos textos de Camões, olha Camões presente aí sempre. Está presente não exatamente o amor pela mulher, mas pela possibilidade que ela proporciona de despertar esse sentimento absoluto no eu lírico. Trata-se, portanto, de um amor racional, impessoal, ou seja, de amor, né? Ao sentimento amoroso sublime. Olha aí para você, coraçãozinho, né? Agora, Gil Vicente. Agora você vai até lembrar aqui do gênero épico, do gênero dramático. Ó, teatro. Exatamente, o gênero épico quando falou lá de Ulisses, teatro, né? Essa questão de contar uma narrativa de um herói, né? Que batalhava pela sua nação, sua comunidade. E o Gil Vicente? Lembra de teatro, dramatização. É ensinar, né? Algo. Então aqui nós temos aqui dois personagens. Fidalgo e Diabo. Vamos lá. Porém, aqui terras passais. Pera o inferno, Senhor. Terra é bem sem sabor. Quê? E também casombais? E passageiro achais pera tal habitação? Vejo-vos eu em feição para ir ao nosso cais. Parece-te a ti assim. Em que esperas ter guarida? Que leixo na outra vida, quem reze sempre por mim. Quem reze sempre por ti? Tu viveste a teu prazer, cuidando cargo arecer, por que rezam lá por ti? Embarca já ou embarcai, que a vez de ir a derradeira, mandai meter a cadeira, que assim passou o vosso pai. Então aqui nós temos, né, um trechinho, né, do alto da barca do inferno, né, que fala lá dessa questão das atitudes das pessoas, né? Bem carregado mesmo. E ali dá para você trazer algumas lições. O que acontecia? De que forma? O que Gil Vicente trouxe para a gente, né? Então vejam, Gil Vicente seguiu as tradições religiosa e profana do teatro medieval na criação de seus personagens.
Além dos autos religiosos ligados à tradição medieval, Gil Vicente também escreveu farsas, peças que compõem um retrato satírico e crítico da sociedade, englobando quem? Os plebeus, o alto e o baixo clero, a nascente burguesia urbana e os fidalgos, como em Farsa de Inês Pereira, Quem Tem Farelos, né? A trilogia das barcas. Então, falando aqui da questão satírica e crítica, você já sabe. O que ele fazia? Por que essa sátira? Criticava o que da sociedade? Então, isso vem lá de trás. Então, nós temos aqui o seguinte, né? O classicismo português, Os Lusíadas. Publicada em 1572, a obra reúne 1102 estrofes diretamente de narrativas que surgiram de cantos populares, anônimos, como a Ilíada e a Odisseia. Os Lusíadas, assim como a Eneida, de Virgílio, é uma epopeia artificial porque foi inventada por um autor, Camões, a partir de uma necessidade histórica, a expansão marítima. Olha aqui, lembra quando eu falei para vocês da leitura, dos trechos que vem? Mas é para a gente acompanhar as características, qual a mensagem, qual a crítica. Olha só. Ó glória de mandar, ó vã cobiça, desta vaidade a quem chamamos fama. Ó fraudulento gosto, que se atiça, com uma aura popular que honra se chama, que castigo tamanho e que justiça fazes no peito, vão que muito te ama, que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades neles experimentas. Dura inquietação da alma e da vida, fonte de desamparo e adultérios, sagaz consumidora conhecida, de fazendas de reinos e de impérios. Chamam-te ilustre, chamam-te subida, sendo digna de infames vitupérios. Chamam-te fama e glória soberana, nome com quem se o povo nécio engana. A que novos desastres determinas de levar estes reinos e gente? Que perigos, que mortes lhe destinas? Debaixo de algum nome preeminente? Que promessas de reinos e de minas? De ouro que lhe farás de tão facilmente? Que famas lhe prometerás? Que histórias? Que triunfos, que palmas, que vitórias. Olha aí. Então aqui temos a imagem, né, representando, né, essa questão dos Lusíadas, que vai contar uma história, né, das navegações naquele período. Certo? E aí, primeiro ano? Como foi até agora, né? Como está sendo para vocês? Lembra quando nós falamos das leituras? Ai, professora, mas são umas leituras assim muito... Não dá para entender direito. Mas nós vamos perceber essa evolução. E aí você precisa conhecer todo o processo, porque a literatura, ela vai muito além. Vocês vão passar por todo um processo até nós chegarmos nos dias atuais. Então, como começou? Como eram os termos? O que eles declamavam? E quando falamos em crítica, era crítica a quê? Então, perceba que apenas uma pequena parte tinha acesso ali às cantigas, né? Uhum. Cantigas, e quais são as cantigas que vocês lembram? Cantigas de amor, cantiga de amigo e as de escárnio. E a de modo de ser. Aí você vai lembrar sempre, né? Das indiretas, ou quando alguém... E não acontece diferente, Alessandra. É, gente, olha, isso foi lá atrás. Século XII. Exatamente. Aí traz aqui para o nosso dia a dia, você percebe também. A gente já até pega lá o nosso livro, tem tudo a ver, hein? A Marca de uma Lágrima. Olha só, a Isabel, ela escreve Isabel, né? O seu sentimento ali, ó. Ela não pode revelar. Ela guarda, né, um amor não correspondido. Ela é apaixonada por quem? Pelo Cristiano. Dá para fazer uma relação, a Marca de uma Lágrima aqui com a cantiga, né? As nossas cantigas, percebem a evolução? E mesmo que as palavras evoluam, a situação ela só muda o nome, mas acontece do mesmo jeito. Certo? Então, amados, ficamos por aqui. Daqui a pouquinho
nós Já, retornaremos hein, para a primeiro nossa ano. revisão. Exatamente. Até lá. Tchau.